Se Deus é bom, se Ele é todo-poderoso, por que o mal existe? Essa é talvez uma das perguntas mais antigas e que mais nos angustiam. É uma daquelas questões que desafiam a nossa fé, a filosofia e, claro, a nossa própria experiência de vida. Hoje, a gente vai mergulhar em uma das respostas mais geniais e influentes da história, a de Santo Agostinho. E vamos combinar, essa não é uma pergunta qualquer, né? É o que os teólogos chamam de o problema do mal. O próprio Agostinho, que foi uma das mentes mais brilhantes da igreja, lutou muito com essa questão. Ele buscou incansavelmente uma resposta que fizesse sentido diante de um Deus que é a própria bondade. Então, o dilema é basicamente este aqui. Se Deus tem todo o poder, ele poderia acabar com o mal num estalar de dedos. E se ele é infinitamente bom, ele deveria querer fazer isso. Mas a gente olha ao redor e vê que o mal e o sofrimento são reais. Como é que a gente concilia tudo isso? Essa é a questão central que a gente vai investigar. Para Santo Agostinho, antes da gente sair perguntando por que o mal existe, a gente precisa dar um passo atrás e entender, afinal, o que é o mal. A nossa intuição muitas vezes nos faz pensar no mal como uma força, quase uma entidade, algo que Deus criou ou contra o qual ele luta. Mas Agostinho vira essa ideia de ponta cabeça. A sacada dele é a seguinte: o mal não é uma coisa, não é uma substância. Pensa bem, Deus criou tudo o que existe, e tudo que ele criou é, em sua essência, bom. Logo, o mal não pode ser uma criação. O mal é, na verdade, uma privação. É a ausência do bem que deveria estar ali. É como uma ferida, uma corrupção, um não ser. Para a gente entender isso melhor, tem uma analogia que é fantástica. Pense na escuridão. A escuridão existe por si mesma? Não. Ela é simplesmente a ausência da luz. Você não cria a escuridão, você só apaga a luz. Da mesma forma, para Agostinho, o mal é isso, a ausência do bem. Ok, se o mal é uma ausência, uma falta, então de onde vem essa falta? A resposta de Agostinho aponta diretamente para um dos maiores e mais arriscados presentes que Deus deu à criação, a liberdade. É o tal do livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. Deus não quis criar robôs ou marionetes programados para amá-lo, porque o amor, para ser amor de verdade, precisa ser uma escolha livre. Ele nos deu autonomia para escolher o bem, para responder livremente ao seu chamado. E é aqui que o raciocínio se fecha, olha só. Ao nos criar livres, Deus necessariamente incluiu a possibilidade de escolha. E se existe a possibilidade de escolher o bem, também precisa existir a de escolher o não bem, de virar as costas para o plano dele. É exatamente nessa escolha contra o bem que nasce o que chamamos de mal moral. Tá, mas aí a gente chega na parte mais espinhosa da conversa. Se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não impede a gente de fazer essas escolhas ruins? Por que ele permite que o mal aconteça? A pergunta que fica martelando na cabeça é essa, né? Por que um Deus que é pura bondade permitiria que suas criaturas usassem a liberdade para escolher o mal, com todas as consequências terríveis que a gente vê no mundo? E a chave na resposta de Agostinho é essa distinção. Deus não causa o mal, ele o permite. E por que ele permite? Por uma razão fundamental, por respeito à liberdade que ele mesmo nos deu. Se ele interviesse para forçar uma escolha, ele estaria destruindo o próprio presente da liberdade. E é aqui que o pensamento de Agostinho ganha uma profundidade impressionante. Ele diz que Deus, em sua infinita sabedoria, jamais permitiria um mal se não fosse poderoso o suficiente para, de uma forma misteriosa, tirar um bem do próprio mal. A permissão do mal faz parte de um plano muito maior, que a gente daqui não consegue enxergar por completo. Mas a resposta não termina aí, na simples permissão. A parte final, e talvez a mais incrível do pensamento agostiniano, é que o poder de Deus é tão grande, tão absoluto, que ele consegue usar as consequências do mal para realizar um bem ainda maior. Vamos pegar 2 exemplos bem conhecidos da Bíblia para entender isso na prática. Primeiro, a história de José do Egito. Seus irmãos o venderam como escravo, um ato de pura maldade. Mas foi por causa disso que ele se tornou governador do Egito e salvou toda a sua família da fome. E o exemplo máximo, o maior mal que a humanidade já cometeu, a crucificação de Jesus Cristo. E desse ato terrível, Deus trouxe o maior bem de todos, a nossa redenção. Sabe, tem uma frase na liturgia da Páscoa que é de arrepiar e resume tudo isso. Ó feliz culpa! A igreja canta que a culpa original foi de uma forma misteriosa, feliz, porque foi por causa dela que tivemos um Redentor tão incrível. Deus não quis o pecado, mas, uma vez que ele aconteceu,
usou para mostrar a profundidade do seu amor. Então, no final das contas, a questão volta para a gente, para nossa condição humana. A responsabilidade da escolha está literalmente em nossas mãos. O que a gente entende, então, é que a existência do mal não é um erro de projeto de Deus, sabe? É o palco dramático onde a nossa liberdade atua. A possibilidade de escolher o mal é o preço que se paga pela liberdade de poder escolher o bem e amar de verdade. A responsabilidade é nossa. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, talvez a mais profunda de todas. E se o potencial para o mal for justamente o preço necessário para que exista um amor que seja verdadeiramente livre? Uma pergunta que nos convida a meditar sobre esse mistério imenso que conecta o amor, a liberdade e o sofrimento.